Existe um vício que está destruindo silenciosamente uma geração inteira de homens. Não é o álcool, não é a droga, é algo que está no bolso de todo mundo, disponível 24 horas por dia, gratuito e que a sociedade normalizou completamente. E o pior, a maioria dos homens nem percebe o estrago que isso está causando. Na concentração, nas relações, na autoestima, na capacidade de amar de verdade. Esse vídeo é sobre luxúria. Antes de qualquer coisa, preciso definir o que é luxúria, porque a palavra parece antiga, mas o problema é muito atual. Luxúria não é só o desejo sexual. O desejo sexual é natural, é parte da nossa natureza humana. Luxúria é quando esse desejo sai do controle e começa a ditar suas escolhas, seus pensamentos e seu comportamento. É quando você não consegue controlar onde olha, quando você busca satisfação instantânea em vez de construir algo real, ou quando o impulso de curto prazo começa a vencer o que você realmente quer no longo prazo. Santo Agostinho sabia disso por experiência própria. Antes de se converter, viveu anos dominado pela luxúria. E há um relato famoso dele dizendo: Senhor, dai-me castidade e continência. Mas hoje não. Ele queria se libertar, mas ainda não queria de verdade, sabe? Essa frase resume o que acontece com a maioria dos homens hoje. Aqui está o ponto que eu acho mais importante e que menos se fala. Nenhum homem busca pornografia porque quer pornografia. Ele busca porque está fugindo de alguma coisa. Solidão, tédio, ansiedade, falta de propósito, sensação de fracasso. A pornografia é, na maioria das vezes, uma fuga, um anestésico rápido para uma dor que a pessoa não sabe nomear. E isso é importante entender, porque quando você trata só o sintoma, ao parar de assistir, por exemplo, sem entender o que está por baixo, o ciclo continua. Você para por alguns dias, a dor volta e o vício volta com ela. A pergunta certa não é como eu paro. A pergunta certa é do que eu estou fugindo quando faço isso. A ciência é clara sobre isso e é assustadora. O cérebro humano tem um sistema de recompensa que foi desenhado para funcionar com o esforço. Você trabalha, conquista algo e sente prazer por isso. Esse ciclo mantém você motivado e funcional. A pornografia hackeou esse sistema. Ela entrega dopamina em quantidade absurda, sem nenhum esforço. E o cérebro, que é adaptável, começa a se recalibrar para esse novo nível de estímulo. E o resultado? Tudo na vida começa a parecer sem graça. Trabalho, relacionamentos, hobbies. Nada entrega aquela descarga de dopamina que o vício entrega. A concentração cai, a motivação some. O homem começa a funcionar no piloto automático, sem energia para nada. E tem mais. O vício distorce a visão que o homem tem das mulheres reais. Começa a criar expectativas irreais, a reduzir pessoas a objetos, a perder a capacidade de se conectar de verdade com alguém. Isso não é fraqueza de caráter, é neurociência. Mas também não é desculpa, porque você pode mudar. Tem uma diferença enorme entre o que os homens das gerações anteriores enfrentavam e o que o homem de hoje enfrenta. Antigamente o acesso a esse tipo de conteúdo era limitado, havia risco, havia esforço, havia barreira para alcançar. Isso não significa que os homens eram mais santos, mas havia uma proteção natural que hoje não existe mais. Hoje você acessa qualquer coisa, a qualquer hora, no mesmo dispositivo onde estuda, trabalha e fala com a família, sem fricção, sem barreira, sem risco. E o que antes exigia conquista real, um relacionamento, uma conexão genuína com outra pessoa, hoje é simulado numa tela em 3 minutos. A geração mais velha costumava se casar cedo, se comprometer com uma pessoa, construir algo junto. Não porque fossem perfeitos, mas porque não havia alternativa fácil. E paradoxalmente eram mais satisfeitos. Existe uma história de São Tomás de Aquino, que é simplesmente um dos maiores doutores da igreja, que quando sua família tentava impedir ele de se tornar frade dominicano, mandou uma mulher pro quarto dele. Mas Tomás fugiu e literalmente, cara, pegou um atiçador de lareira e afastou a mulher de perto dele. E depois se ajoelhou em oração. Não é uma história sobre julgamento, é uma história sobre estratégia. Tomás entendeu algo fundamental. Força de vontade sozinha não vence esse tipo de tentação. O melhor conselho, isso aparece tanto na Bíblia quanto na experiência dos santos, é fugir. Não enfrentar de frente. Não testar seus limites. Não ver até onde você aguenta. Fugir, remover o estímulo, criar distância. São Paulo escreve exatamente isso na primeira carta aos Coríntios. Fugir da impureza.
Não resistam, fujam. O ciclo da luxúria tem uma lógica cruel. Você cede, sente alívio por alguns segundos, depois vem a vergonha. A vergonha te faz sentir mal sobre você mesmo. E sentir mal sobre você mesmo aumenta a dor que você estava tentando fugir. E a dor aumentada gera o impulso de ceder de novo. É um ciclo de autoderrotamento que se fortalece a cada volta. E a vergonha em excesso é tão destrutiva quanto o vício em si, porque ela paralisa. O homem que se odeia por ter cedido tem menos energia e menos clareza para mudar do que o homem que reconhece o que aconteceu, entende o padrão e decide agir diferente. Reconhecer não é minimizar, é o primeiro passo real. Sem fórmula mágica, mas para você resolver, você tem que primeiro entender o gatilho. Em que momento você cede? No tédio, na solidão, em um fim de semana sem estrutura, numa noite tarde? Identificar o gatilho é mais importante do que qualquer técnica de resistência. Você não vence um padrão que não conhece. Segundo, remova o acesso. A estratégia de São Tomás ainda é a mais eficiente. Não teste seus limites, remova o estímulo. Seja bloqueando aplicativos, deletando o que precisa deletar, mudando de ambientes. A barreira física é subestimada, mas é muito eficiente. Em terceiro lugar, substitua o vazio. A luxúria ocupa espaço. Se você tirar só ela, sem colocar algo no lugar, o vazio chama de volta. Seja colocando uma academia, projeto, leitura, serviço, qualquer coisa que gere progresso real e dopamina limpa vai funcionar. O homem com propósito tem menos necessidade de fuga. Quarto, cuide da raiz. Se você está usando isso como anestésico para a solidão, ansiedade ou falta de sentido, trate a raiz. Não existe um aplicativo de bloqueio que resolva uma vida sem direção. E em quinto lugar, leve para a oração. Santo Agostinho, depois de anos lutando, encontrou a saída não pela força de vontade, mas pela graça. Ele dizia: nosso coração está inquieto até que descanse em ti, o que nos mostra que a luxúria é, lá no fundo, um desejo de plenitude apontado na direção errada. Só Deus preenche o que ela promete e não entrega. A luxúria não é um problema de homens fracos, é um problema de homens humanos, vivendo numa época que transformou a tentação em produto. O primeiro passo não é ser perfeito, é ser honesto. Honesto com você mesmo sobre o que está acontecendo, sobre o que você busca quando busca isso, sobre o que você quer construir e o quanto esse vício está sabotando essa construção. Santo Agostinho saiu do outro lado. São Tomás soube fugir na hora certa. E incontáveis homens comuns, sem nome de santo, também mudaram. Não porque foram perfeitos, mas porque decidiram de verdade.